E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Como está a vida sem Amanda Costa e Felipe Bragato, Anderson Barros? Eu não sei se eles tiraram férias de nós, se nós tiramos férias deles. O fato é que estamos aqui, eu e você, dominando o caos corporativo. E aqui, agora a gente faz o que a gente quiser. É o patriarcado tomando conta disso aqui. E hoje, né, o tema, ele não podia deixar de ser uma continuidade do episódio da semana passada. Que foi um episódio que recebeu tantos elogios, né? Tantas nas cartas. redes, Recebemos cartas. Pessoas falando sobre essa nossa necessidade, né, de entender questões relativas à nossa autoestima, os nossos medos de julgamento e assim por diante. Então, o tema, qual é, Alberto Reutemann? Vamos falar sobre a falta de vulnerabilidade. Essa é a temporada Anticompetências Corporativas. Roda a vinheta! Anticompetências corporativas, Anderson Barros. Falta de vulnerabilidade. Desde que eu entrei no mundo corporativo, eu escuto que as pessoas têm que deixar seus problemas na catraca. A hora que elas estão trabalhando, elas não podem demonstrar emoção, elas têm que sofrer os impactos, os feedbacks duros e não acusar o golpe. Onde estava escrito que tinha que ser assim? Ô, Alberto, acho que antes da gente pôr, acho que alguns pontos, né? Ponto número 1 foi que a gente já começou a dar uma desmistificada, sabe? Nesse ambiente corporativo, de que a gente tem vida pessoal e vida profissional. A gente tem vida. Tem hora que tá tudo bem, tem hora que não tá tudo bem. Se você tiver problemas no trabalho, isso vai impactar a sua vida pessoal. Se você tiver problemas na sua vida pessoal, isso vai impactar seu trabalho. E as organizações têm que lidar com isso. E não é à toa que, inclusive, todos os programas, né, assistenciais à saúde mental do colaborador vêm sendo cada vez mais colocados em prática, né, pelas organizações. E se a nossa pauta, né, para esse podcast é esse nosso desafio em lidar com a vulnerabilidade, talvez seja importante a gente entender o que raios é essa vulnerabilidade. O que é uma postura vulnerável para você, Alberto? Eu acho que a primeira coisa é admitir suas fraquezas, seus erros. Eu acho que indo por essa linha, você começa a ver a dificuldade que as pessoas têm em admitir que elas não estão preparadas para uma determinada função. Eu acho que começa até pelo C-level. Você não vê muito presidente, muito líder, muito VP pedindo desculpa. Pessoal, erramos, hein? A gente cometeu, eu tomei a decisão, contratei gente errada. Eu vejo um monte de gente dizendo assim, você viu João? Virou presidente da empresa. Fui eu que contratei. As pessoas não falam assim, você viu João? Roubou a empresa, hein? Foi demitido por justa causa. Fui eu que trouxe ele. E acontecem essas questões. A gente aprende nessa sociedade ocidental que a gente está a omitir as nossas vulnerabilidades como se elas não existissem. E é triste. O fato é que muita gente, Roberto, confunde vulnerabilidade com fraqueza. E aí, em algum momento, talvez por influência daquelas culturas que pregam pelo poder, pela imagem e assim por diante, a gente entendeu que a nossa imagem deveria representar única e exclusivamente confiança e fortaleza. E aí, se eu preciso demonstrar fortaleza, né, e confiança, vulnerabilidade me leva para fraqueza. Eu não posso parecer ser fraco, senão as pessoas vão desconfiar da minha capacidade de entrega, inclusive. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco esse negócio. Porque no final das contas, não tem gente que seja mais autossuficiente do que outra. Tem algumas pessoas que demonstram um pouco mais e algumas pessoas que demonstram um pouco menos. E no final das contas, quando a gente abre e cria um espaço nas organizações para que as pessoas sejam vulneráveis, no final das contas a gente está falando de abrir um espaço para fazer isso que você acabou de falar. Admitir que a gente errou, admitir que a gente não sabe, admitir que a gente não tem a menor ideia do que fazer muitas vezes diante de um problema. Agora, o desafio, e daí a pergunta que eu te faço, é entender quanto que isso, Alberto, é uma teoria linda, mas que na prática realmente não cabe, ou quanto que efetivamente o mundo já mudou e é uma questão de tempo para a gente entender isso como normal.
Eu acho que, assim, desde que a gente se conhece como gente, a gente passa a conviver com a vulnerabilidade, né? E Hollywood nos dá muitos sinais interessantes, né? O super-homem tem uma vulnerabilidade, que eu acho que aí é um sinônimo de fraqueza, né? A A Kryptonita. Kryptonita, né? O Fred Krueger não pode aparecer no espelho. Tem uma Ah, isso eu não vulnerabilidade. sabia. É, não pode. Certeza, Alberto. Ô, O espelho é a fraqueza o do Fred espelho é a Krueger? fraqueza do Fred Krueger. Pronto, eu vou dormir do lado de um agora. Eu tinha Fica muito lá. medo do Fred Krueger quando eu era criança. Então, se tiver com o espelho, ele não pode se ver. É, O o vampiro vampiro tem um alho. tem o alho, tem a luz do sol. O vampiro tem várias vulnerabilidades, né? O Batman tem a questão com o histórico da família, toda vez que acontecia, né, uma relação, uma lembrança disso. Eu acho que todos, Hollywood e os filmes, né, os super-heróis têm vulnerabilidades. E às vezes a gente começa, quando a gente assiste esses filmes, a gente fala assim, pô, mas será que não tem um jeito da Kryptonita não mais atingir o super-homem? Chega uma hora num dos filmes lá que ele já não sente mais. Não me recordo. Ele supera. Eu nunca fui fã do Você, Super-Homem. você é mais do Da Marvel, Marvel. não? Então tem o Wolverine, qual que é? Eu não lembro. Marvel, Então, deve ser. X-Men, Mas qual que é a né? vulnerabilidade do Wolverine? Não me recordo, ele é super potente, um Então, homem que, né, ele só tem um destempero emocional, então, né? talvez seja a fraqueza, a vulnerabilidade dele. Mas eu acho que a gente perdeu a mão nessa questão, aonde a gente começa a subjugar a vulnerabilidade. A gente começa a falar assim, tem tantas qualidades, mas tantas qualidades, e só uma vulnerabilidade. Então você começa a ver toda essa lógica de colocar percentualmente o impacto da vulnerabilidade numa questão diminuída. E a gente passa a mensagem para a sociedade que a gente até tolera uma vulnerabilidade desde que ele seja uma vulnerabilidadezinha. É tipo quando alguém te pergunta um defeito, né, Uhum. numa entrevista de emprego, É. Você você fala das fala qualidades. do perfeccionismo, né? Eu sou Ah, eu sou perfeccionista. muito organizado e perfeccionista, e isso me faz sofrer. Isso Tipo irrita as isso, né? pessoas. Isso irrita as pessoas, né? Agora, no final das contas, Alberto, falar a respeito de vulnerabilidade é construir um ambiente para que a confiança exista. Porque é o seguinte, não tem ninguém que seja perfeito, não tem ninguém que não tenha medo, não tem ninguém que tenha todas as respostas para tudo. Isso não existe. Então, se alguém demonstra, né, esta persona que fica ali quase como uma rocha diante de uma situação desafiadora, a única verdade é que essa pessoa finge e esconde melhor que os demais. Porque Uhum. todo mundo tem medo, todo mundo tem falta de resposta, todo mundo tem insegurança. Então, já que todo mundo sente, talvez a provocação que a gente tenha a respeito, né, de viver um mundo corporativo mais vulnerável seja a seguinte: gente, por que, que a gente simplesmente não para de fingir E reconhece. e reconhece tudo Porque isso? eu acho que isso pode ser muito ruim para algumas pessoas. A pessoa que eu conheci que mais falava que era ético era a pessoa mais antiética que eu conheci. A pessoa que dizia que mais respeitava as pessoas era a pessoa mais racista, mais etarista, mais sexista. A pessoa que eu conheci que se dizia que era mais honesta era a pessoa que mais roubava os outros. Então, se essas pessoas, dentro dessa lógica que você está propondo, revelam a sua vulnerabilidade, ela não consegue mais ficar perto de ninguém. Não consegue mais aplicar o golpe dela. Eu Mas acho que essa aí, mensagem funciona para quem tem um nível de desenvolvimento espiritual até bastante elevado. mas é que eu acho que aí você está entrando numa questão, Alberto, que ela é de caráter, que eu acho que é inclusive tema para outro Para outro episódio. episódio, É. né? Quando a gente fala a respeito de vulnerabilidade, significa admitir que não somos perfeitos, significa admitir que temos fraquezas. E eu acho que não é a mesma coisa, entendeu? Uhum. Isso que você falou é falta de caráter, é outra história. Tem gente malvada no mundo, Sim, né? 3%. Segundo a Accenture, 3% das Eu me pessoas. lembro do ditado que você sempre usa, É. Alberto, Qual? que se pessoas malvadas voassem, Uhum. a gente não poderia ver o sol, né? Esse ditado não é verdade. muito assim, né? Não Eu é fiz bem uma assim, né? pequena adaptação aqui Se para ele FDP ser. voasse, a gente não feria o sol. É isso E é mesmo. isso. Tem gente ruim e malvada no mundo. Ponto. Mas aí esses aí a gente trata numa outra esfera. Mas Quando tem a uma gente tá- frase legal, sem querer te cortar, já te cortando. Tem uma frase que eu acho que é de Sêneca, né? Grande poeta grego, né? Grande filósofo, que dizia que a única chance do mal triunfar é as pessoas de bem não fazerem nada. Uhum. Então isso é muito bacana, né? Porque você está falando de caráter. E quando a gente vê que muitas vezes no mundo você tem pessoas que combatem a falta de caráter,
muitas acabam optando ficando em cima do muro. E aí eu acho que acaba sendo uma vulnerabilidade também, uma fraqueza. Ser permissivo com a falta de caráter dos outros talvez seja uma vulnerabilidade. Então, para dar uma leve pincelada nesse tema, Alberto, você já conheceu muita gente com falta de caráter? Não. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma dúvida se a quantidade de pessoas com falta de caráter está aumentando ou se as comunicações estão melhorando. Tá chegando até nós uma quantidade absurda de informações de gente com falta de caráter. Uhum. Aí você pensa, o mundo tá ficando perdido? Não, e olha quantos casos expostos na mídia aí Super. nos últimos tempos por parte de executivos, né? Com Exato. ações absolutamente negligentes e que colocavam sua agenda pessoal antes de qualquer outra, né? Total. E a gente, inclusive, o julgamento das pessoas, às vezes você toma uma decisão dura, né? Numa empresa e as pessoas avaliam como sendo falta de caráter, né? Por exemplo, você tem aí uma empresa que pratica o layoff, manda 300 embora. Quando você olha as observações das pessoas nas redes sociais, o julgamento é sacanagem dos diretores que querem ganhar o bônus e estão demitindo gente. Ou seja, a gente começou a popularizar os julgamentos a respeito de caráter de gente que nesse mundo bunny não entendeu ainda o I, do incompreensível, do inexplicável. Então eu acho que a gente tá desvirtuando bastante a questão do que é de verdade alguém 100% ético na sociedade. Você acha que existe alguém 100% ético na sociedade? Eu acho que não, cara. Eu sou adepto da filosofia do bom selvagem de Rousseau, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Né? Thomas Hobbes falava justamente o contrário, que o homem é o lobo do homem, ele já nasce mal. Eu acho que a gente nasce ético e depois a gente vai se desvirtuando. Porque é muito, muito difícil da gente compreender. Talvez a gente precisasse de um filósofo para nos ajudar a debater esse tema. Porque é uma questão absolutamente complicada. Uma vez que, inclusive, a gente julga a ética do outro a partir da nossa moral. O inferno são os outros. Né? O inferno são os outros. Eu tenho uma perspectiva única sobre o que é certo e sobre o que é errado, né? Na minha visão. E assim, eu já vi muita gente, né, ao meu redor com atitudes positivas e negativas perante questões éticas. E que são dilemas. Nós vivemos uma realidade de dilemas. Mas o ponto aqui fundamental é, né? Existe gente com bom caráter e existe gente com mau caráter. Pessoas com mau caráter precisam ser expostas nesse mundo corporativo e a gente não pode realmente ficar calado a respeito disso. Mas eu acho que esta questão não se confunde com o cerne do nosso episódio, que é o ambiente em que a gente precisa pregar dentro das organizações a vulnerabilidade. Por quê? Ela é fundamental para que relações de confiança sejam construídas. Quando a gente fala a respeito de confiança, eu tenho que ter 4 comportamentos presentes na minha atitude e no meu relacionamento com você para que a confiança exista Quais são? entre nós. Né? Antes de qualquer coisa, proximidade. Eu jamais vou construir uma relação de confiança com alguém, né, com uma pessoa que eu não tenho o mínimo de interesse em querer saber mais a respeito dela. Tem que comer sal junto, como dizia sua avó. Né? É isso. Né? A gente só confia em quem a gente comeu 1 quilo de sal junto. O que leva uma vida, né, para acontecer. Que entre parênteses, diga-se, proximidade é criar repertório com a pessoa, né? Ter história para contar. Ter bastante história para contar. Criar repertório, entender quem ela é, conhecer, é estar interessado pela vida daquela pessoa, né? O segundo ponto é consistência. Consistência tem a ver com o fato de que as minhas palavras coincidem com as minhas ações. Sim. Ou seja, né, a gente tem walk the talk. Né? Mas eu acho que essa consistência tem a ver também porque assim, eu posso ser próximo a você. A gente trabalha no mesmo andar. Eu sou próximo. Eu te dou 200 vezes num ano. Bom dia. Bom dia, Anderson. Boa tarde, Anderson. Boa noite, Anderson. Mas eu não tenho consistência. Eu tenho que criar repertório de verdade, né? Tem que ter historinha para contar. Tem. Sabe quando 2 amigos se reúnem e falam assim, lembra aquele dia lá que nós saímos da faculdade e aconteceu tal coisa? São histórias bacanas. Agora não pode ser história qualquer, né? Que é o terceiro item. E que no final das contas, né, o terceiro item para que a gente construa boas relações é credibilidade. E credibilidade tem a ver
com eu cumprir com você as minhas promessas. Ou seja, se eu aqui estou trabalhando com você e falei, Alberto, farei tal coisa, Faça. eu vou fazer. E se não der para fazer, eu Ok, vou de alguma explique. forma explicar, Compense. renegociar e assim por diante, né? Então a gente passou aqui por no final das Proximidade. contas, proximidade, consistência, Consistência. credibilidade e falta o último item, que é justamente o tema do nosso episódio. Vulnerabilidade. Porque é o seguinte, não existe ninguém perfeito. Você já viveu uma situação em que tá nítido que a pessoa errou? Tá nítido que a pessoa errou. E ela acha um monte de justificativas Culpability, né? e desculpabilidades para dizer que ela não errou e cria justificativas para as coisas. Mas posso juntar com algo que a gente estava falando do caráter, Andy? Eu entendo que se você tem um ambiente onde as pessoas não enxergam que é um ambiente seguro, elas escondem essa vulnerabilidade. Se tá cheio de mau caráter do teu lado, você acha que a pessoa vai revelar a sua vulnerabilidade e isso virá o fogo amigo? Fala assim, pessoal, eu quero dizer que eu tenho um problema em cumprir horário, tá? Essa é a minha vulnerabilidade. Eu não sou detalhista. Queria que vocês soubessem. Olha que baita franqueza. Estou abrindo o meu coração para as pessoas que são, inclusive, meus pares. Só que um vai pegar e vai anotar isso e falar assim, ó, eu vou falar pro meu chefe, falar assim, esse camarada aí não tem como ser diretor, vou eu. Ele não cumpre horário, ele não é detalhista. E eu acho que boa parte do processo de esconder a vulnerabilidade faz parte de um pré-julgamento das pessoas de não se sentirem num ambiente seguro para isso. Você não acha? Eu acho, e o que você está dizendo é o seguinte: não há como ser vulnerável num ambiente onde falta caráter nas pessoas. Talvez seja aí onde a coisa se amarra. Agora, se eu preciso de um ambiente onde as pessoas tenham caráter para que a vulnerabilidade aconteça, talvez a questão sobre a qual a gente tenha que refletir é a seguinte: dá de alguma forma para a gente expor e até mesmo evitar que esse ambiente corporativo tenha gente com falta de caráter? É uma boa questão, né, Andy? Mas é que tá. O grande problema é que você descobre que as pessoas são mau caráteres no momento que você menos espera, ou no momento que você mais precisa delas. Elas não vêm com um totem, né, um luminoso na testa, no crachá. Eu acho que, de fato, esse lance da proximidade, da consistência que você falou, marca as pessoas. Olha, Né? agora então vamos entrar. Vamos entrar na polêmica do nosso episódio, Alberto. Porque é o seguinte: habitualmente, tem pessoas que são craques em fazer processos seletivos, né? E que efetivamente, quando começam a trabalhar numa organização, começam ali a mostrar suas garras. Suas manguinhas. Né? E aí, vira um baita de um dilema. Né? Porque essa é uma pessoa que no final das contas e é engraçado que você vai dando poder para essa pessoa e aí que ela vai se mostrando, né? Sim. Mais ainda, e ela se vende para o chefe de uma determinada forma, né? Trata os pares de outra maneira, trata o seu time ainda se essa pessoa for um líder, né? De outra forma. De outra forma, e às vezes ninguém consegue ter, né? Por chefe ela se vende. Os pares, ela dá uma de superior, né? Ali ela que é a melhor, a pessoa mais influente. E o time ela distrata. E essas conversas parece que nunca convergem. Exato. Será que a gente tem como dar tratativa para isso no ambiente das organizações? Porque pensa no dilema, Alberto. Eu tô vendo ali o meu par, por exemplo, com uma atitude em que ele está querendo beneficiar única e exclusivamente a si, em que vende um montão de entrega, já viu aquela situação em que a pessoa pega uma entrega que foi de alguém do time e vende como dela para os seus superiores e assim por diante? É muito duro você tratar isso, porque se você é um par dessa pessoa, o que você faz? Você chega pro chefe e fala? Então, esse é o ponto, porque é uma dicotomia, né? Porque se eu tô vendo que o meu par tá cometendo erros ou tá sendo injusto ou desonesto, eu vou ser o X9, e aí parece que eu já vi organizações que punem o carteiro por levar a mensagem verdadeira. Eles punem o emissor da mensagem. Falam, tá acontecendo um problema ali. Ah, é? Fica na sua, cara. E depois ainda corre o risco de ser denunciado para quem... Sabe aquele que fala, o meu colega do lado tá colando. Você estava me falando, foi inevitável lembrar de um seriado muito bacana que você e eu assistimos, chamado El Chapo. Ah, sim. E tinha uma situação que o El Chapo estava sendo pressionado lá, ou queria ganhar mais dinheiro, e ele entregou um colega dele.
E o colega dele falou, pô, eu tô sendo preso, Chapo, por tua causa. Por que você fez isso? Eu falei assim, porque senão eu ia perder tal dinheiro. E a pessoa olhava e falava assim, mas você tá me entregando pra polícia por causa do dinheiro? Claro, era muito dinheiro. Na visão do El Chapo, uma né? obviedade, Você né? lembra dessa cena, não? Para ele era óbvio. Ou seja, toda justificativa, qualquer tipo de deslize, para ele, ele estava cometendo um deslize, mas para ele não. E eu acho que isso acontece nas organizações. E muitas vezes essas justificativas de deslizes são fundamentadas pela política. Eu não posso te ajudar, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Porque estão falando que eu tenho que entregar. Senão eu te ajudaria a vender. Então, eu acho que tem um entorno muito grande dentro das organizações, não só dicotomia, mas talvez tricotomia, que as pessoas não sabem direito o que representa a vulnerabilidade. E no final das contas, eu acho que essas situações, Alberto, dessas pessoas que agem de maneira manipulativa, né? Se vende de uma forma, quer ganhar mérito dos outros, distrata o time, que tá cheio de gente assim nas empresas, viu? Então, Eu acho que esse é o tipo de situação que a gente combate, sei lá, dando ouvido para as pessoas. Sabe, dentro daquela velha máxima que é de onde que a fumaça fogo? Eu acho que esse é um bom exemplo. Por isso que eu acredito, sabe, em processos em que a gente avalia NPS da liderança, em que a gente faz avaliações que são avaliações 360 graus, mas dentro de processos sérios, lisos, né, em que efetivamente a gente pode dar voz para que as pessoas tragam suas percepções sobre as demais. Eu acho que esse é o único meio da gente combater pessoa mau caráter dentro das organizações, desde que as empresas levem isso a sério, né? mas ó, vou mudar um pouco o tema dessa questão do mau caratismo, mas eu quero te fazer uma provocação, Andy, a respeito da falta de vulnerabilidade de determinadas empresas. A minha dúvida é a seguinte: você tem lá uma determinada empresa que ganha um selo de uma empresa excelente. Uhum. Né? A gente conhece vários Selos selos por aí. internacionais de empresas absolutamente reconhecidas como sendo um lugar favorável para o trabalho. Exato, por exemplo, que por coincidência até pode levar a nomes parecidos. A hora que você vai ver essas empresas que se vendem como sendo incríveis. Porque ela tem o selo. Porque ela tem um selo. Então, isso é fantástico. A hora que você vai olhar lá, tem uma quantidade enorme de reclamação trabalhista. Olha no Reclame Aqui, um dos primeiros no segmento a receber um monte de reclamação, um monte de funcionário e líder com burnout, mas ganha um selo. Quando a empresa ganha um selo, será que ela não está obtendo uma licença poética para não assumir a vulnerabilidade? Ela chega e fala assim, eu sou incrível, tenho esse selo aqui. Se eu tiver vulnerabilidade é muito pouco, eu não tenho muita coisa para evoluir, tá? Não é uma mensagem estranha que você passa para o mercado? Mas você está trazendo algum caso concreto que tenha te em mente? Monte. Você tem um monte de empresa aí que você bate o olho que ganha prêmio e você fala assim, jura, eu conheço meia dúzia que trabalha lá dentro. Sabe que essa semana, Alberto, você acabou de me lembrar um caso. Eu estava falando com uma pessoa, né? Amiga já de longa data, que está em uma organização e aí ela falou, Anderson, me ajuda? Eu preciso achar espaço em uma outra companhia. Porque aqui, quando eu entrei, eu tinha uma promessa de que a cultura seria de um determinado jeito, mas aqui é todo mundo com burnout, um querendo arrancar a cabeça do outro, uma cultura de pressão absoluta, de falta de respeito, não consigo viver neste ambiente. E tem selinho. E é uma empresa reconhecida. Se eu falar aqui, inclusive, agora, eu tenho Fala. certeza que você vai, Pode né, falar agora. cara, o telespec Começa com que vai letra? saber qual é. Não vou falar. Mas o ponto é o seguinte: esse tipo de coisa acontece. Porque essas pesquisas, óbvio, né, por mais que elas sejam quali e quanti, algumas delas inclusive varrem, né, todo o quadro de uma organização, mas o meio ele não é isolado, né, Alberto? Não é. Então às vezes eu tenho ali o líder, fala, olha, a gente tem que preencher a pesquisa, hein? E quanto, né, melhor for o nosso resultado, mais valorizada que é o nosso... O chefe fala. É o nosso passe. Ele fica bonzinho né? uma semana antes. Ó. Então isso é um baita de um desafio. Então nada substitui o fato de você falar com gente que trabalha ou trabalhou naquela organização, sabe? Então, claro que se eu tenho um prêmio, minimamente eu consegui vencer critérios Claro, mínimos. tem seus méritos, né? Não é um zero à esquerda. Sem dúvida. Percebe?
Mas eu acho que tem muita hipocrisia ainda. Tem, claro que tem. Mas a gente, no final das contas, tem que confiar nas pessoas. E no limite, se eu quero saber se uma organização é boa ou não é boa para trabalhar, nada melhor do que falar com gente que atua lá. Agora, por que a gente entrou mesmo nesse tema? Porque eu acho que quando você tem determinadas empresas que ganham seu próprio selo, eu acho que elas ganham a licença poética de não assumir as suas vulnerabilidades. Você não vê muita empresa falando... É interessante, né? Eu acho uma contradição, eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente vai olhar isso e vai achar um contrassenso. Você entra no site de quase todas as empresas, está escrito nossos valores. Mas não está escrito quais são as nossas deficiências, né? A gente não fala assim, aonde que a gente tem que aprender, aonde que a gente tem que evoluir. Ninguém admite isso. Mas eu acho que isso é um baita de um desafio. Sabe por quê, Alberto? Eu estava lendo hoje a respeito disso. Todas as organizações têm as suas deficiências, né? Têm as suas oportunidades, têm suas ameaças, né? E assim por diante. E quando a gente pega as grandes organizações, elas estão sujeitas a um negócio que se chama mercado de capital, que valora ou desvalora o valor da ação da sua companhia a partir de uma mera especulação. Sim. E isso é muito desafiador, porque no limite, se o mercado faz uma interpretação a respeito do meu negócio e eu assumo uma determinada vulnerabilidade e pessoas que não estão preparadas para essa conversa, que são os analistas de mercado, fazem uma interpretação desse fato, eu perdi dinheiro na bolsa. Pois é. Né? Minha ação custou menos. Eu estava lendo, né, outro dia... Por isso que a vulnerabilidade não é bem-vinda. Esse é o ponto. Eu estava lendo outro dia um estudo super interessante que dizia como a preocupação com o acionista faz com que a gente tome decisões erradas dentro das organizações. Porque muitas vezes eu tenho ali um determinado valor a gerar para o acionista e isso me faz passar em cima de bem-estar do colaborador, isso me faz passar em cima sobre temas relativos a cliente e assim por diante. Mas esse é o mercado de capitais, né? Nós somos um ambiente que é um ambiente capitalista. O capitalismo é perfeito? Não. Não é. Tem os seus defeitos. E essa, com certeza, é uma das consequências negativas que esse sistema traz. Mas eu não tenho nenhuma outra ideia melhor para propor. Anderson Barros revelando a sua faceta socialista, comunista, marxista. É isso? Muito bem, Andy. Pior que não. Eu acredito no poder do capital. Eu acredito no capitalismo. E acho que a gente tem oportunidades de desenvolver. Mas isso só muda quando você, investidor, começar a, de verdade, ser mais consciente e mais exigente com as empresas nas quais você investe seu dinheiro. Então, no final das contas, para mudar esse mundo, a gente precisa dos investidores, e principalmente dos investidores institucionais, com um forte compromisso a única e exclusivamente querer colocar o seu dinheiro em empresas que têm boas práticas. Eu acho que o mundo já evoluiu nesse sentido, mas ainda falta muito, né? Nossa dica da semana, assista ao documentário Heal the World, comandado aí por Lionel Rich. Fantástico documentário. Traz, inclusive, uma discussão bem interessante a respeito das vulnerabilidades daqueles artistas que a gente acha que estão no Olimpo. Anderson Barros, sempre muito bom falar contigo. Chega ao fim mais um episódio do podcast Caos Corporativo. Como foi pra você, Andy? Você se divertiu? Quer um cigarro? Nossas conversas aqui estão mais filosóficas, só nós dois, né? Sem dúvida. Tá legal. Vamos nessa. Logo mais na próxima semana, acho que a gente já tem de volta aqui Amanda Costa e Felipe Bragasto. Vão ser muito bem-vindos novamente a esta bancada. Obrigado à nossa equipe técnica, Big, Jaque, Gabs, todo mundo que está fazendo com que o podcast Caos Corporativo chegue aos seus 160 mil ouvintes. E aí, manda pra gente o feedback do que você achou desses papos exclusivos, né? Aqui tá frente a frente com a na verdade, Anderson, Alberto, me conta, o que você tá achando desses podcasts, né? Com apenas nós dois por aqui monopolizando o caos corporativo. Tá melhor? Tá pior? Né? Se tá melhor, fala pra gente. Se tá pior,
também não precisa falar, não, viu? É isso. Não queremos. Curta, as nossas- compartilhe, comente, fala aqui com a gente, traz as suas próximas sugestões, porque na próxima temporada a gente deve começar a trazer pra cá as novidades que Amanda e Felipe Vão trazer. vão trazer lá do SXSW, onde eles estão agora, na cidade de Austin, no Texas. É uma frescura, eles falam Austin. Austin. Fala Austin. Não é verdade? É Fala Austin. Ok. Em nome do Papum e da Escola do Caos, nos despedimos. Beijo, semana que vem tem mais. Vai lá nas nossas redes sociais para acompanhar, inclusive, essa cobertura fantástica que a gente está fazendo, viu? Do SXSW. E já aproveita para curtir e compartilhar aqui todos os nossos conteúdos, viu? Segue a gente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau!